Deputada, ano passado você deu uma entrevista, a gente conversou lá no MBL, e você sinalizou que você poderia sair como ao governo do Estado se Tarcísio não saísse. Foi isso que pesou? Quer dizer, se Tarcísio saísse para a presidência, que você então sairia para o governo do Estado. Não, isso não foi fundamental ou definidor para a decisão. É claro que se o Tarcísio não disputasse o governo do estado, né, as chances da gente vencer a eleição aqui seriam maiores. Mas não foi isso que pesou. Não foi probabilidade de vencer. Primeiro porque eu não teria nenhum problema de enfrentar uma eleição improvável, né? Não teria nenhum problema de enfrentar uma eleição assimétrica, porque eu sei que nós estamos no início do partido e praticamente todas as nossas eleições serão improváveis e assimétricas, mas boa parte dos pontos de fora da curva da história que mudaram os rumos de um país foram eleições de azarões, por assim dizer. E também não teria problema de, em disputando uma eleição improvável, ainda que para vencer, não teria problema de perder também. Não tenho nenhum amor por mandato, né? Não vivo de mandato, nunca vivi e não seria fatal, porque eu já escutei de deputados na Câmara, não, você tem que vir para a reeleição, porque a sua reeleição aqui é certa e é muito ruim ficar sem mandato. Mas não é Porque perder espaço, Kim? não acho que seja uma perda fatal assim, porque eu não sou um deputado do Centrão que depende de ter um mandato para inaugurar obra no seu reduto. A minha opinião no debate público, eu faço por meio das redes sociais. É claro que a minha relevância institucional é maior se eu tiver um mandato, mas as minhas opiniões vão continuar sendo ouvidas com ou sem mandato, né? E o meu trabalho político dentro do Partido Missão, cumprindo um papel de embaixador, cumprindo um papel daquele que vai promover e fazer o partido crescer, trabalhando nos estados, é tão ou mais relevante do que exercer o mandato. Mas só para fechar dessa questão de paixão por mandato, eu já escutei de um deputado que era importante eu disputar a reeleição, porque ele, quando foi disputar uma majoritária, perdeu e ficou sem mandato, ele falou, olha, eu não era convidado nem mais para festa de aniversário. Eu não tenho esse problema, porque assim, eu tenho amigos que não dependem do meu mandato, então eu não tenho essa preocupação. Deputado, deputado, vamos voltar aqui na questão do orçamento. Eu realmente acho que o orçamento público deveria estar na boca do povo, que as pessoas deveriam discutir isso. Você, Adriana Ventura, Chico Alencar, vocês são deputados de diferentes partidos e campos ideológicos, mas que votam, estão sempre ali olhando o orçamento e as votações do orçamento. Se preocupam com o dinheiro público. Como faz para que a sociedade... Quer dizer, primeiro, a questão das emendas parlamentares. É possível reverter isso? E, segundo, como faz para engajar a sociedade nessa discussão? Acho que engajar a sociedade nessa discussão é uma pergunta que eu vou precisar até da sua ajuda para responder também, porque eu falo de orçamento, de finanças e de barrar maus gastos já há anos, sou membro da Comissão de Finanças e Tributação, e é um assunto chato porque é técnico, apesar de afetar e ser uma das coisas que mais afeta a vida das pessoas, as pessoas não se preocupam com o orçamento público porque não dá para explicar o orçamento de uma maneira que a pessoa vá entender na primeira página. Precisa ter um nível em que você vai se aprofundar e as pessoas não querem se aprofundar em nenhum tema, não só no orçamento público, mas quanto mais complexo é o tema, menos as pessoas se interessam por ele, né? Pessoas, elas vão seguindo o carneiro guia e nem que seja para seguir para o precipício, porque para elas é mais fácil morrer do que pensar. Eu acho essa uma frase muito forte dele, mas verdadeira, porque infelizmente, boa parte das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, morrem sem nunca ter refletido sobre um assunto sequer com a própria cabeça, com o próprio pensamento, sem ter ido na opinião, em relação à opinião dos outros, né? E outra coisa que o Schopenhauer fala, que também acho muito interessante, é de que não existe absurdo que você não consiga convencer uma pessoa a partir do momento que você a convenceu de que a maioria das pessoas acreditam naquilo, né? Então, o sentimento de onda, o sentimento de que se a maioria acredita é porque é verdade, prejudica também o debate sobre orçamento, porque é um debate impopular, porque é um debate que você precisa fazer ajustes duros. Então, essa é uma preocupação que eu tenho e eu acho que, infelizmente, na vitória de uma eleição,
Primeiro, nós somos os únicos sendo sinceros, né? Falando que vai precisar ter um choque, vai precisar ter um remédio amargo, que vai precisar, da mesma maneira que, num primeiro momento, no governo Milei, você teve um corte que aumentou a inflação, aumentou a miséria, aumentou a pobreza, mas que no longo prazo diminuiu a inflação, diminuiu a miséria, diminuiu a pobreza, aumentou a credibilidade do país, aumentou o número de empresas bem-sucedidas, aumentou o número de investimento externo, nós estamos sendo muito sinceros em relação a isso. Mas eu não acho que esse será o discurso que vai nos fazer vencer. Eu acho que será principalmente o discurso da segurança pública, que é um discurso mais simples de se entender, que é um discurso que dialoga com uma preocupação concreta da população, porque apesar do orçamento ter um efeito concreto na vida das pessoas, é mais difícil entender a relação do orçamento público com alguma coisa específica, mas é muito fácil entender o impacto de ter um sujeito com uma arma na sua cabeça pedindo seu celular. Então eu acho, Mara, que o debate estará mais centrado, não por nossa causa e não por nossa vontade, mas mais na questão da segurança pública do que do orçamento. Eu acho que as duas coisas são igualmente importantes, mas a segurança vai tomar um protagonismo como se fosse, sei lá, 10 vezes mais importante do que o orçamento, porque é uma coisa mais concreta, mais fácil das pessoas entenderem. Se você gostou deste corte, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui você encontra os melhores cortes e os principais debates do momento. Até o próximo vídeo.